Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje a gente vai falar do sexto óleo essencial dessa série de 12 óleos principais, que são os óleos que vêm nos nossos kits de adesão. E hoje a gente vai falar do olíbano, que é o rei dos óleos e também é considerado o óleo da verdade. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre as propriedades físicas e aqui eu já misturei um pouquinho as ações psicológicas, porque ele é tão amplo e ele sempre vai trabalhar o físico e o emocional junto. Tá? Eu já quero dar uma dica já de início aí para vocês, que qualquer tratamento que vocês fizerem com óleos essenciais, se vocês utilizarem o frankincense ou o olíbano junto nessa combinação, o seu tratamento vai ficar mais rápido e mais potente. Então ele é um potencializador, ele é um catalisador quando você faz uma sinergia. Então, é uma dica bem preciosa porque vai acelerar muito o seu processo, a melhora do seu quadro, tanto físico quanto emocional. Vale a pena você sempre colocar um pouquinho de frankincense nas suas misturinhas, tanto no difusor como no óleo de coco e até mesmo quando você tiver uma recomendação de ingestão de óleos, 1 ou 2 gotinhas ao dia de frankincense já vai te trazer muito benefício. Então, para que o óleo essencial de olíbano pode ser usado aí no nosso dia a dia? Então, olha só, gente, esse é o óleo mais versátil que nós temos dentro da aromaterapia. Se você não conhecesse nada de aromaterapia, não soubesse nada dos óleos essenciais e você tivesse que escolher um único óleo para ter na sua casa, seria o óleo de frankincense. Porque como que eu vou dizer, ele circula por todas as áreas de enfermidades físicas, psicoemocionais, ele pode te dar suporte em todos os sistemas do seu corpo, né, no linfático, no respiratório, no circulatório, no digestivo, ele é multifuncional e por isso que ele é o rei dos óleos. Né? Então eu só vou trazer um pouquinho da contextualização dele para vocês entenderem como ele já vem carregado dessa energia de grandiosidade desde a antiguidade, né? Ele já era conhecido antes de Cristo. E quando o menino Jesus nasceu, vocês devem já ter ouvido em algum lugar, já devem muitos, né, que acreditam na força do Criador, na existência de Deus, já leram também na Bíblia, que quando o menino Jesus nasceu, ele recebeu 3 presentes dos reis magos, ouro, mirra e incenso, que eram os elementos, né, as coisas mais ricas que havia naquela época. Então, até pouco tempo, eu acreditava que, quando falava que os reis magos deram incenso para o menino Jesus, eu achava que era aquelas varetinhas, não como nós temos hoje, né, industrializada, mas assim, como se fosse um maço de ervas e tal, que era feito das folhas. Eu imaginava que era assim, como se fosse um incenso para queimar na brasa. Mas não era bem assim. Eles ainda não tinham a tecnologia que nós temos hoje para destilar a resina do olíbano e transformar nesse óleo maravilhoso que nós temos à nossa disposição hoje. Mas como que eles utilizavam? Eles raspavam a resina lá da árvore, que é assim que o olíbano oferece para nós a matéria-prima. Ele vai secretando aquela resina e fica ali grudado no caule. Aí nós temos os coletores, né, que eles vão até esses lugares, esses penhascos lá na Somália, onde é coletado o olíbano para fazer o óleo da doterra. E essas resinas, elas ficam durinhas. Então, lá na época de Cristo e anteriormente também, como que eles utilizavam para ter os benefícios, né, pela parte respiratória? Eles raspavam a resina e jogavam na brasa, e daí saía aquela fumaça. Quem é católico já deve ter presenciado alguma cerimônia onde o padre utiliza o turíbulo, que é aquele objeto de metal que faz a fumacinha, que ele vai passando no meio dos fiéis e espalhando, né? Tem algumas cerimônias anuais que é utilizado. Então, assim é feito lá, ele coloca a brasa e joga algumas ervas e faz aquela fumaça. Antigamente era assim que utilizava a resina do olíbano. Só que hoje nós já temos, né, essa evolução, essa tecnologia, e temos muito mais pureza, porque olha que interessante,
depois eu vou explicar, na Copaíba acontece a mesma situação que no Olíbano. Eles coletam de 4 espécies diferentes de árvore de olíbano ou do frankincense, destilam e fabricam um único óleo, né, com as 4 espécies diferentes. Então, nós temos o melhor das 4, porque elas têm propriedades semelhantes e também propriedades muito distintas. Então, se a gente tivesse de uma única espécie, ele não seria tão potente. Então, isso já difere também de muitas marcas que estão no mercado, porque a maior parte delas, se não a totalidade, é feita de uma única espécie, que a mais famosa é a Boswellia carteri, né? Mas a Doterra utiliza 4 espécies, todas que estão disponíveis lá na região da Somália, onde é o habitat natural do olíbano. Então, assim como a gente fala que o melaleuca lá do pântano australiano é o que tem mais potência, porque é onde ela precisa ter todos os benefícios para proteger a planta, o nosso olíbano também é o mais potente porque ele está no habitat natural, onde precisa ter as propriedades mais potentes para proteger a árvore dos seus predadores, enfim, de todo o ambiente hostil onde ela cresce, né? Então, isso faz diferença em todos os óleos essenciais da Doterra, porque a Doterra coleta todas as plantas no seu habitat natural. Em mais de 50 países é feito coleta de plantas para a produção do óleo essencial, e é isso que faz com que o óleo seja tão potente, porque ele está no ambiente correto, com a incidência de luz correta, com a quantidade de água, de minerais no solo. Então, tudo é propício para que ele produza com mais potência o seu óleo. Então, é por isso que nós, eu falo em nome da Doterra, temos essa preocupação de coletar no habitat natural, onde nunca foi utilizado agrotóxicos, para garantir a máxima eficiência do óleo. Então, é por isso que entrega com tanta qualidade. Mas vamos lá, o que então esse óleo tão poderoso, tão puro, tão versátil pode trazer de contribuição aí para a sua saúde física? Então, ele combate inflamações, problemas de memória, né? Ali eu coloquei amnésia, mas todos os problemas que envolvem a memória, problemas neurológicos como mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. Ele tem uma função muito importante no tratamento da esclerose. Ele também é utilizado para fadiga, para aneurisma, para infecções de todos os tipos, para problemas psicoemocionais de todas as áreas. Se ele não é específico para o problema, ele é um coadjuvante que você vai utilizar como potencializador, para artrite, para tumores, né? Ele é muito importante o uso dele junto com a argila, você fazer um emplasto de argila com frankincense para eliminar tumores. Então, é bem interessante esse uso. Daí, para o sistema imunológico, para a pele, né, para diminuir cicatrizes, se você utilizar combinado com o lavanda e com o mirra, você tem um resultado extraordinário para cicatrizes. Então, para feridas, para ansiedade, para autismo, insônia, rugas, mau humor, picada de inseto, tosse. Então, você consegue observar que ele fica transitando por todos os tipos de problemas que a gente pode encontrar no dia a dia. Então, você tem lá o kit de 12 óleos, cada óleo tem funções específicas. Se você não sabe como utilizar ainda, com esse curso você vai aprender, mas digamos que você teve lá um lapso de memória e não está lembrando qual óleo que é. Inicie pelo frankincense, que você já vai estar acertando de alguma forma. E aqui eu vou aproveitar para explicar para vocês por que isso acontece com a maior parte dos óleos essenciais. Você usa com um objetivo específico e quando você observa, você está tendo resultado em outra área que você nem sabia que o óleo poderia ajudar, ou às vezes você não tem o óleo específico. Olha um exemplo que aconteceu há alguns dias. Eu estava aqui numa cidade da região apresentando os óleos para algumas pessoas, e daí falando do lavanda para picada de inseto. Aí uma senhora levantou a mão e falou: olha, mas eu utilizei, um funcionário meu
levou um monte de picada no tornozelo, em volta ali do tornozelo, e eu não sabia direito qual óleo usar, e o único que eu tinha na minha bolsa naquele momento era o melaleuca, e ele ajudou. Então, como que ele ajudou se ele nem é para isso? Então, olha o que acontece com todos os óleos essenciais. Lá na primeira aula, quando a gente começou a trazer os conceitos, né, o que é aromaterapia, o que são óleos essenciais, eu falei bem brevemente e vou reforçar agora porque é importante. Os óleos essenciais, eles chegam a ter até 300 componentes químicos naturais. Lembra que a gente falou de limoneno, alfa-pineno, cineol, fenol, então essa parte química natural dos óleos. Então imagina um óleo que tem 50, como que fala? 50 propriedades diferentes, 50, agora perdi a palavra, mas enfim, né, tem essas propriedades químicas diferentes, digamos que ele tem 50 lá na sua composição, mas ele tem mais limoneno, que é mais desinfetante, é mais edificante para o humor, mas ele tem um pouquinho lá do cineol, que é para a parte respiratória, né, que ajuda a melhorar a parte respiratória. Então, eu não tenho o eucalipto, que é mais específico para respiração, mas eu tenho o limão, então vou usar o limão, ele tem menos componente para a parte respiratória, mas aquele pouco que tem já vai me ajudar. Então, é isso que acontece com a maior parte dos óleos, se não todos eles, né? Ele tem mais de um, menos de outro, médio do outro. Então, às vezes não é específico para aquela doença ou aquele problema que você está enfrentando no momento, mas ele vai ter um pouquinho, né? Como se fosse uma receita. Então, ele tem um pouco de cada coisa e tem bastante de um componente. Então, é por isso que muitas vezes você nem está usando o óleo específico, mas está tendo resultado, porque todos eles têm um pouquinho de muitos componentes químicos naturais. E o óleo essencial de olíbano, né, o nosso frankincense, ele é tão especial porque ele tem muitos componentes e ele tem alto grau de cada um. Então, por isso que ele ajuda em tantas questões diferentes, tá? Então, esse é o segredo aí do óleo essencial de olíbano. Além de ter as 4 espécies, ele é muito potente em todos os componentes. É talvez o mais rico de todos eles, por isso que é o rei dos óleos. Então, é mais um, eu já estou falando para vocês todas as aulas, que esse óleo você tem que ter na sua casa, esse óleo você tem que ter na sua casa. Esse aqui é indispensável aí no seu dia a dia. E lá no finalzinho, na última aula, eu vou explicar para vocês por que é importante vocês terem esses 12 óleos na casa de vocês. Mas fica lá para a última aula. E agora a gente vai ver a parte emocional, mais especificamente, aí do óleo de olíbano. Então, já adiantei para vocês lá no comecinho da aula que ele é o óleo da verdade, né? Então, ele consegue trazer essa... Não... Quando a gente fala o óleo da verdade, não é assim, eu acho que fulano está mentindo, eu vou usar esse óleo para descobrir a verdade. Não, é num âmbito muito mais profundo, está muito mais relacionado com a sua verdade, com o seu autoconhecimento, com a sua autodescoberta, do que com a verdade do outro, né? Cada um é responsável pela sua evolução, pelo seu crescimento. Então, a gente tem que olhar sempre para aquilo que a gente pode fazer de mudança em nós, e isso vai se refletir no ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, né? Então, quando o meu marido, ele gosta de dar umas diquinhas às vezes, daí agora eu aprendi uma passagem bíblica que eu sempre uso com ele, fala, você primeiro cuida da sua tenda, né, certifique-se de que a sua tenda esteja impecável, para você falar da tenda do vizinho. Então aqui, quando a gente fala no óleo da verdade, isso se aplica também, né, primeiro olhe para a sua tenda, olhe para você, se você está exercendo e praticando a sua verdade, para depois você olhar para a tenda do outro. Então é muito importante isso. E o óleo essencial de olíbano, ele trabalha muito essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da conexão com a espiritualidade, tá? Aqui não é com a conexão com uma religião, com um dogma, mas sim com a essência do Criador, da criação, né? Ou de Deus, como a gente chama. Então, é nesse sentido muito mais profundo de conexão, de você se comunicar diretamente com Deus.
seja durante as suas orações, como é a sua prática, isso não vem ao caso, né, nesse momento, mas esse óleo proporciona que você se conecte mais profundamente com a força criadora. E isso no campo espiritual, mas nós temos também a ação emocional aqui mais relacionada com o nosso dia a dia, que é a conexão com o nosso pai biológico ou com a figura paterna que nós tivemos e que nós temos como referência na nossa vida. Então, muitas vezes acontece das pessoas não serem criadas e educadas, né, e nutridas pelo pai biológico, mas alguém fez esse papel, né? Às vezes um irmão mais velho, um tio, um avô. Então, esse óleo faz essa conexão de forma saudável e também auxilia na limpeza de traumas relacionadas a esse papel masculino, né? Eu falo assim pela minha prática nas terapias que a gente recebe muitas pessoas com traumas emocionais e até sexuais com uma figura masculina importante. Então, e não só da pessoa ter feito coisas ruins, mas muitas vezes da ausência dessa figura, né? Você tinha um pai fisicamente, mas você não tinha um pai presente emocionalmente. Então, isso vai criando lacunas aí no teu emocional, vai criando traumas, vai criando bloqueios, e normalmente isso vai aparecendo mais efetivamente na vida adulta, principalmente quando em relação à mulher, na escolha de um parceiro, né, para acompanhá-la na vida, e os homens, quando eles não têm uma referência masculina saudável, também prejudica o seu desenvolvimento na vida como provedor, como respeitador de outras mulheres, e esse óleo consegue trabalhar todas essas questões com muita efetividade, tá? Então, aqui eu coloquei umas palavras-chave, olha, se você se sente desprotegido, se você se sente distante do Pai celestial, né, do Criador, ou do seu pai terreno, ele também faz essa conexão. E aqui não importa se o seu pai ainda vive, se o seu pai já partiu, ou se você nunca conheceu, tá? Porque é uma conexão emocional que vai além da convivência diária, tá? Vai do reconhecimento do papel desse pai. É muito importante que a gente tenha muito vivo dentro da gente que nós somos metade pai e metade mãe, independente como foi esse pai, independente como foi essa mãe. Então, depois de ter ouvido tudo isso, né, de tudo que o óleo essencial de olíbano pode trazer de benefício, eu ainda coloquei umas palavras-chave aqui que vão, talvez, contextualizar, você vai conseguir se ver em alguma dessas situações e ver por onde você pode começar a cuidar de você, como a gente falou, a cuidar da sua tenda, né, talvez por um desses conflitos. Por exemplo, se você se sente desprotegido, ou se você tem alguma memória de não ter recebido a atenção que você gostaria do seu pai, né, que isso na idade adulta pode se traduzir num sentimento de desproteção, mas isso é uma memória infantil, né, lá da sua primeira infância, provavelmente. Então, o óleo essencial de olíbano, ele vai dissolvendo essas emoções, essas memórias traumáticas. Ele age muito efetivamente numa parte do cérebro que nós chamamos de sistema límbico, e uma dessas partes dentro do sistema límbico são as amígdalas cerebrais, é onde a gente armazena as memórias de dor e sofrimento. Então, se você quer fazer uma limpeza dessas memórias, utilize o óleo essencial de olíbano por 30, 40 dias, todos os dias, que você vai fazer uma limpeza nessas memórias, tá? Então, e também se você se sente desconectado com o seu pai ou com a figura paterna que você teve na sua vida, como a gente já falou, que pode ser um avô, pode ser um tio, um irmão mais velho. Então, se você sente essa desconexão com o seu pai ou com o Criador, né, com Deus, você pensa, nossa, eu sempre fui uma pessoa de fé, mas eu estou tão relaxada, parece que estou desconectada. Então, é esse óleo que você precisa utilizar nesse momento para reconectar, tá?
Aí, se você tem sentimentos de abandono, também é o óleo que vai te ajudar. Se você está passando por uma escuridão espiritual, às vezes a gente tem pessoas que falam, estou passando pelo meu deserto, né? Por um período aí de... Às vezes é uma situação difícil, por alguma situação familiar, ou às vezes é um processo de autoconhecimento, de busca, de descoberta interna que te causa desconforto. Então você também pode utilizar esse óleo para amenizar e para trazer um suporte para o seu emocional. E eu já falei também da desconexão espiritual, né? Quando você está desconectado com a sua fé, você também pode utilizar. Então aqui, olha, as duas principais funções do óleo essencial de olíbano na parte emocional é essa, né? É de descobrir a sua verdade, de ser leal e fiel à sua verdade, de conectar com a força criadora, com Deus, e essa conexão saudável com o papel masculino na sua vida, com o seu pai. Então, qualquer uma dessas desconexões, elas podem ser tratadas e melhoradas com o uso do óleo essencial de olíbano. Então, essa aula foi bem especial, porque é um óleo especial, todos são, mas ele em particular tem algumas coisas a mais que os outros óleos. Então, guarde essas informações preciosas do óleo essencial de olíbano. Ele é um potencializador, ele é como que eu posso dizer, um clarificador, né? Porque ele faz você enxergar a sua verdade e o seu propósito também, ele tem muito a ver com o propósito de vida. E ele se propõe a te ajudar a se reconectar com a divindade que você acredita e com o seu pai. Então, se você está alinhado com isso, você tem muito mais chance de prosperar na sua vida, não só financeiramente, né, mas ter prosperidade e abundância no financeiro, mas também na saúde, no emocional, que é esse conjunto todo que faz com que a gente se sinta próspero, né? Não é só a saúde financeira. Então, eu espero que essa aula tenha trazido bastante contribuição para você, que tenha virado alguma chave, que tenha trazido algum estímulo para você cuidar aí da sua tenda com muito carinho. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre o óleo de copaíba, que é um outro óleo, eu ia falar especial, mas eu diria até extraordinário para a sua saúde física e para a sua saúde emocional. Então, a gente se vê na próxima aula para conhecer um pouquinho mais do copaíba. Te vejo lá.